Olá, sou a professora Denise Santana e com muito prazer que eu dou boas-vindas a você que está começando o curso O Olhar à Criança no Contexto da Pandemia do Covid-19. Esse é o nosso primeiro módulo. Eu sou a professora Denise Santana, sou professora do Colegiado de Enfermagem da Universidade do Estado da Bahia. Leciono a disciplina Saúde da Criança e estou muito feliz com essa possibilidade de partilhar saberes, ok? Então, durante esse curso, nós vamos partilhar saberes, nós vamos aprender mais, nós vamos nos debruçar, estudar bastante como cuidar das nossas crianças, como cuidar melhor das crianças nesse contexto de pandemia que vivenciamos hoje. Então, nosso módulo inicial é a criança no contexto da pandemia do Covid-19. Ok? Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer um resgate sobre a questão da pandemia, de forma bem sucinta. No final de 2019, um novo coronavírus foi nomeado SARS-CoV-2. Este novo coronavírus produz a doença classificada como Covid-19, então vocês vão ver eu utilizando essa terminologia, Covid-19. Em alguns módulos eu vou utilizar SARS-CoV-2, mas vou utilizar muito esse termo, Covid-19, sendo um agente causador de uma série de pneumonias na cidade de Wuhan, na China. Então, esse vírus, causador das pneumonias, né, saiu do espaço chinês e atingiu o mundo. E a OMS, né, definiu que, então, nós não tínhamos um caso isolado na China, nós tínhamos agora um contexto de pandemia. Isso foi em março de 2020. Então, nós tínhamos agora uma pandemia, um vírus que tinha se espalhado entre as nações. No entanto, sabe-se que o vírus ele tem uma alta transmissibilidade, isso já é um fato. As pesquisas apontam que ele tem uma alta transmissibilidade. Provoca uma síndrome respiratória aguda, também isso é um fato. Todas as pesquisas em Wuhan, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mostram que os pacientes eles têm um quadro de síndrome respiratória aguda, que varia do caso leve ao caso grave, sendo que as crianças e adolescentes elas fazem parte desse mundo aí, do casos leves. A grande maioria das crianças elas não vão evoluir para um caso grave. O que nós sabemos hoje é que 80% dos casos muito graves com insuficiência respiratória, os casos leves representam 80%. 20% são os casos graves. E desses casos graves, desses 20% dos casos graves, 5 a 10% são os casos que vai necessitar realmente de terapia intensiva. Sua letalidade varia principalmente conforme a faixa etária. Então, nós já sabemos hoje quem é o fator de risco, quem é o grupo de risco. Idosos, portadores de doenças crônicas, esses são fatores de risco. Então, de acordo com a faixa etária, com as condições clínicas, portadores de doenças crônicas, portadores de patologias pré-existentes, diabetes, hipertensão, doenças renais, essas pessoas elas têm maior predisposição à letalidade, ok? Nós vamos entender também que as crianças menores de 5 anos, elas também estão no grupo de risco, pelas complicações que a pneumonia causa. E as crianças menores de 2 anos, elas têm maior potencial de risco porque elas hospitalizam devido à pneumonia. As crianças nesse ainda grupo, as crianças recém-nascidas e as lactentes até 6 meses, eles são fatores extremamente de risco. Então, esses geralmente evoluem para a gravidade. Qual é o curso clínico dessa doença? O vírus é classificado como um beta-coronavírus, do mesmo subgênero da síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi o MERS, porém de outro subtipo. A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humano foi confirmada em Wuhan, na China e nos Estados Unidos. E ocorre principalmente, por contato de gotículas respiratórias oriundas de pacientes doentes e sintomáticos. Mas hoje nós sabemos também, né? E se essas gotículas contaminarem superfícies, então esses ambientes contaminados e a pessoa tocar nessas superfícies, elas também são contaminadas, ok? Qual é o período de incubação dessa doença? O Covid-19, em média, o período de incubação, o estimado é de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias. E aí,
já vai uma dica. Por que, professor, o isolamento é 14 dias? Porque o período de incubação dele é 14 dias. Então, 14 dias ele fica para incubar. E a orientação do Ministério da Saúde é que essa pessoa ela fique mais 14 dias em casa. Então, o isolamento, ele dura 14 dias. O isolamento domiciliar, ele dura 14 dias. Acreditamos que depois de 14 dias, a pessoa não transmita mais o vírus e ela já possa sair, quer dizer, obedecer o distanciamento social, né? Sair se precisar, se for um caso de emergência. Mas a orientação, neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, é fique em casa, distanciamento social. Quais são os sinais e sintomas desse vírus? O paciente com a doença COVID-19, ele apresenta geralmente os seguintes sinais e sintomas. Uma febre maior que 37,8, e aí eu destaquei que na criança, a febre ela não é um sintoma tão específico, a criança é uma variação desse sinal e sintoma. Então, a febre ela é um fator importante para o adulto, mas para a criança chama-se atenção a essa febre. O paciente ele pode apresentar tosse, dispneia, mialgia, né, dor nas articulações muscular, fadiga, sintomas respiratórios superiores. Então, as nossas crianças, o que elas mais apresentam é o quadro de dispneia e sintomas respiratórios superiores, e uma parte das crianças vão apresentar os sintomas gastrointestinal, que não é comum em adulto. Então, a criança apresenta vômito, diarreia, que não é comum em adulto, e nem sempre apresenta febre. Então, por isso que muitas vezes esse quadro é mascarado. A criança vai para a emergência, volta para casa com a gastroenterite e, na verdade, COVID-19. O quadro clínico, né? Na maioria dos pacientes, o quadro clínico típico é uma síndrome gripal, podendo variar de sintoma desde uma apresentação leve, na maioria dos casos, e assintomática, principalmente jovens e adultos, e crianças até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória, que é a complicação da COVID. A maior parte dos casos em que ocorreu óbito foi em pacientes com alguma comorbidade. Os estudos já apontam isso. Se o paciente tem uma comorbidade pré-existente, uma doença cardiovascular, diabetes, uma doença respiratória crônica, um DPLC, uma hipertensão, ele tem câncer, é idoso, ele tem maior predisposição para morrer. As alterações em exames complementares mais comuns. O que evidencia os exames complementares? Fora os sinais e sintomas, então, os exames complementares apresentam o quê? Infiltrado bilateral no exame de imagem, tem um infiltrado bilateral. O exame laboratorial, a criança vai apresentar uma linfopenia no hemograma, ou um aumento do PCR, que é a proteína C reativa. A doença também apresenta fundamentalmente complicações respiratórias, então a criança evolui para um quadro de pneumonia, e para a SARA, síndrome da angústia respiratória, ok? O diagnóstico pode-se avaliar o quadro de COVID de maneira clínica e laboratorial, né? O quadro clínico da doença é caracterizado pela síndrome gripal e pelos sinais que a pessoa apresenta. Então, quadro de febre associada a tosse, associada a desconforto respiratório, no caso da criança, associada a um distúrbio gastrointestinal. O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínica e do exame físico, né? A conduta uniforme é sugerida para todos os casos de síndrome gripal no contexto da atenção primária à saúde, dada a impossibilidade de testar 100% da população. Então, vai ser tratado como uma síndrome gripal, e aí essa síndrome gripal ela pode ser causada pelo SARS-CoV-2 ou por um outro vírus, como nós temos hoje, né, no Brasil, o influenza. O diagnóstico laboratorial ele vai ser importantíssimo para a identificação se é COVID-19, se é SARS-CoV-2. Então, é realizado pelo teste RT-PCR e pelo teste serológico, que eu vou falar adiante. Então, o RT-PCR, o diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a COVID, é o diagnóstico através do RT-PCR em tempo real. Então, isso vai colher uma amostra no nariz e na garganta, vai ser mandado para análise e ali há a confirmação se a pessoa tem ou não o vírus da COVID-19. Esse tem sido o método de referência para o Brasil, foi de outros países também, estabelecido em saúde pública. Porém, nós temos um outro exame, lembrando que para fazer o RT-PCR,
a população tem que estar apresentando sintomas. Então, ele não pode fazer se ele não estiver apresentando sintomas. E aí, há muita discussão sobre a questão de que tempo fazer os exames. RT-PCR deve estar apresentando sintomas até 7 dias do aparecimento dos sintomas, do início do aparecimento dos sintomas. E o teste sorológico? O teste sorológico, eu não vou analisar a presença do vírus, eu vou analisar a presença do anticorpo, daquilo que foi produzido pelo seu organismo. Então, de forma geral, os testes sorológicos, eles visam detectar anticorpo. Não é o vírus, é o anticorpo, aquilo que seu organismo produziu. Então, por isso, esse teste, ele não pode ser feito antes, na fase inicial. Porque na fase inicial, quando o vírus entra no organismo, você ainda não tem resposta. Então, ele deve ser realizado 7 dias após o início de sintomas. Então, é uma confusão muito grande da população, que iniciou os sintomas, quer fazer teste sorológico, mas não é indicado sorológico, é indicado o RT-PCR. Então, o teste sorológico ele é indicado, então, quando para a procura de anticorpos ou detectar antígeno desse vírus. Para isso, os métodos sorológicos são desenvolvidos para a detecção do anticorpo IgG e IgM ou a detecção de antígeno específico do vírus, que é pelos ensaios do ELISA, ou por algum teste de imunofluorescência. Então, esse teste deve ser feito, então, 7 dias após o início de sintomas, que é quando a pessoa já começa a apresentar o anticorpo, que é o que vai ser identificado nesse teste, que é um teste rápido, que o resultado dá na hora. E a criança, diante desse contexto, né? Eu trouxe o contexto da pandemia, para nós entendermos em que mundo nós estamos vivenciando. O que acontece no mundo dessa criança, né? Vocês vão observar que nós temos alguns módulos que nós vamos abordar. Como ficou a puericultura, como ficou a vacinação, como ficou agora a questão da criança dentro de casa, o estímulo a essa criança. Nesse momento, eu quero falar um pouquinho com o olhar a essa criança diante dessa pandemia, né? Do início da pandemia do Covid-19. Então, não existiam protocolos específicos para a criança. Houve no Brasil o que nós chamamos de consenso de especialistas que traçaram um manejo dessa criança. Era necessário que existisse, né, uma orientação padrão do Ministério da Saúde para que os profissionais pudessem manejar a criança, manejar na atenção básica ou manejar na atenção hospitalizada, na atenção hospitalar. Então, houve um consenso para crianças, gestantes, adultos e idosos, considerando que as evidências ainda não temos ainda vacina, não temos a medicação específica para a Covid. Então, diante disso, como traçar uma orientação para o cuidado dessa criança? Os especialistas, então, apontaram que a febre foi um sinal importante. Então, febre maior que 37,8, sem critérios de gravidade. Então, o paciente tem sintomas respiratórios, de vias aéreas superiores, tem febre, não tem critério de gravidade, ele vai ser atendido na atenção primária de saúde. Se é um paciente com sinais de gravidade, que nós vamos abordar, vamos falar minuciosamente sobre esses sinais de gravidade. Nós temos uma aula falando sobre hospitalização e sinais de gravidade. Então, se é uma criança que tem sinais de gravidade, ele tem a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma criança que deve ser referenciada na unidade primária de saúde para a unidade hospitalar, para o serviço de atendimento de urgência para a Covid-19, ok? Todos os especialistas concordam que devem ser utilizados protocolos de tratamento de influenza e de tratamento da síndrome respiratória aguda do Ministério da Saúde para tratar a Covid, porque ainda não temos uma medicação específica, não temos vacina. Reconhecemos que o Brasil, todas as ações, nós temos que pensar na regionalização, onde o país é um país continental, que tem características diferentes, onde os picos, o pico e o platô do Covid-19 vai ser diferente em cada região. Então, chegou a vários consensos e dentro desses consensos, um direcionamento para o cuidado da criança. Dentro desse direcionamento, então, assim como os adultos, isso já está claro. As crianças expostas ao vírus podem se infectar. Então, ela não está imune ao vírus, que inicialmente, no início da pandemia, achava que a criança estava imune. Só quem pegava o vírus eram idosos e portadores de doenças crônicas. Não, a criança não está imune. Se ela se expor ao vírus, ela pode se infectar. A questão é que ela apresenta uma forma mais branda. E ela apresenta sinais e sintomas que não são clássicos. Então, ela apresenta uma alteração gastrointestinal e hoje algumas pesquisas já mostram alterações cutâneas, que não é a alteração clássica de uma doença respiratória.
Contudo, a maioria das crianças não apresentam casos graves da doença. Casos graves de crianças com Covid no mundo. Então, o que as pesquisas mostraram? Na Europa, as mais jovens vítimas fatais da epidemia identificada foi uma criança de 5 anos no Reino Unido, já tinha problema de saúde pré-existente, e uma menina na Bélgica de 12 anos. Um outro caso foi reportado na China, de uma adolescente de 14 anos, que foi a óbito em decorrência do vírus. Nos Estados Unidos, também, há investigação sobre bebês que foram acometidos pelo Covid e foram a óbito. Então, essas situações levaram aos estudos e a entender que a criança pode se infectar. A maioria vai apresentar quadros leves, sendo que há uma divergência nesse atendimento inicial, porque os sinais e sintomas da criança não é clássico para as doenças respiratórias. Como ela tem um sinal e sintoma de vômito, diarreia, que não é comum ao processo de uma patologia respiratória, então, por muitas vezes, elas têm o seu atendimento confuso e, por muitas vezes, não direcionado para a COVID, ok? Então, dados do CDC da China apontam que jovens com menos de 19 anos respondiam por 2% dos 72,3 mil casos de COVID em fevereiro. Então, em fevereiro, na China, o número de crianças que tinham Covid-19 era muito pequeno. Nos Estados Unidos, um estudo foi realizado com 508 pacientes, não identificou nenhum caso fatal entre as crianças que respondiam, relacionado às que foram infectadas, 1% da população toda do estudo. Então, os estudos têm apontado que a criança ela apresenta a forma mais leve. Contudo, dentro desse grupo, existe o grupo de risco, que são os menores de 5 anos. Dentro dos menores de 5 anos, os menores de 2 anos, pela hospitalização de complicação de doenças respiratórias. E dentro desse grupo de menores de 2 anos, os recém-nascidos e os lactentes até 3 meses. É uma observação extraordinária da literatura médica global, já que se tem, né, sobre a questão do Covid, que as crianças com problemas graves, crianças que estão fazendo terapias oncológicas, imunossupressores, essas crianças, elas são mais afetadas. Foi um estudo do Oxford. Elas são mais afetadas. Então, as crianças com comorbidade, elas são mais afetadas. Um outro estudo chinês sobre o Covid em crianças mostra que pouco mais da metade tinha sintomas leves. Sintoma leve de febre, de tosse, de dor de garganta, de nariz escorrendo, de dor no corpo e de espirro. 1/3 desenvolvia sinais de pneumonia com febre constante, tosse e chiado no peito, mas sem falta de ar. Então, muitas dessas crianças não apresentou o quadro clássico da dispneia e dificuldades respiratórias mais severas. Um estudo realizado com pacientes em Wuhan, lá na cidade chinesa, mostra que as crianças infectadas apresentam problemas gastrointestinais. Isso eu quero que você marque no seu material. Então, por isso, muitas vezes, detectar Covid em criança é um pouco mais difícil, porque ela não tem os sinais específicos. Os autores do estudo explicaram que alguns fatores interferiram negativamente para a detecção precoce. Por quê? Porque quando eles chegam ao serviço de saúde, eles foram atendidos e direcionados como um quadro simples, como um quadro de gastroenterite. E isso confundia um pouco logo no início. Então, a febre também foi um outro problema, porque muitos deles não apresentavam febre clássica, apresentavam febrícula. Então, esses foram fatores que fizeram com que houvesse inicialmente, né, dificuldade para se fechar, né, o diagnóstico de Covid nas crianças. Os pesquisadores analisaram o quadro clínico de 5 crianças internadas no hospital de Tonjin, com sintomas não respiratórios. E, posteriormente, eles confirmaram que essas crianças eles tinham novo coronavírus. Todos os pacientes analisados, eles tiveram pneumonia confirmada por tomografia computadorizada após a internação. Então, o que os especialistas eles apontam, a gente já está finalizando a nossa aula. Os especialistas observam que antes de dar entrada no centro de tratamento, as crianças haviam sido atendidas em diversos setores, na emergência, numa unidade de pronta emergência fora do hospital, e eles foram tratados por patologias
como cálculo renal, diarreia, e não foi associada à COVID. Então, isso demorou, né, para que se chegasse a essa evidência que as crianças não apresentam só os sinais clássicos, elas apresentam outros sinais e que, quando são testadas, elas positivam para a COVID. Os sinais iniciais dos analisados foram inicialmente leves ou relativamente ocultos antes da admissão do hospital. O importante é que 4 dos 5 crianças apresentaram sinais de trato digestivo como a primeira manifestação da doença. Então, ela não teve nada do cunho respiratório. Outra questão ainda que intriga os médicos em relação à criança é o surgimento das enfermidades provocadas pelo SARS-CoV-2. A autoridade de Nova York, uma das cidades mais afetadas no mundo, né, informaram que 39 crianças apresentaram uma inflamação pediátrica, uma inflamação cutânea e positivaram para a COVID. Então, saindo dos sinais clássicos da síndrome da doença causada pelo coronavírus. Essa doença que possui sintomas, então, como vômito, dor abdominal, febre, erupção cutânea, ficou muito semelhante a outra patologia chamada Kawasaki, que forma grandes placas vermelhas no corpo e atinge principalmente crianças menores de 5 anos. Por isso que o consenso determinou que os menores de 5 anos são fatores de risco para a COVID. A COVID afeta de modo diferente as crianças de diferentes idades. Dados de pesquisas chinesas apontam que as crianças pequenas, especialmente os bebês, eles são mais vulneráveis à COVID. Quanto casos graves foram identificados, 1 em cada 10 bebês do grupo estudado, essa faixa caía drasticamente nas crianças maiores de 5 anos. Então, as crianças os menores de 1 ano, eles tinham mais sinais de gravidade do que as outras maiores. A doença parece ter uma predileção para as crianças em idade pré-escolar, ou seja, os menores de 5 anos. Por isso que eles foram definidos como grupo de risco. Ou seja, por elas terem uma via aérea menor, ou também porque elas não conseguem ainda, o sistema de defesa ainda está no processo de formação, então ela não consegue se defender desse vírus. Há também uma maior probabilidade desses menores de 5 anos hospitalizarem. Então, isso leva à gravidade desse grupo. Por fim, eu quero só atentar sobre essa questão do aleitamento materno. Os especialistas, ele recomenda que o aleitamento materno não deve ser suspenso, mas é imperativo que a mãe ela seja orientada a adotar medidas necessárias de precaução. Então, é necessário que a mãe faça higienização rigorosa das mãos, higienização das mamas, use máscara cirúrgica durante contato com o filho. Então, a mãe, quando ela é positivada para a COVID-19, a orientação do Ministério da Saúde é que ela não use a máscara de pano. Se ela é COVID-19, ela foi positivada, ela pode amamentar, porque não, até hoje, nesse momento, não tem estudos que apontem que transmite pelo leite materno ou que se transmite por transmissão vertical. Então, essa mãe é orientada a usar uma máscara cirúrgica e trocar essa máscara cirúrgica a cada 2 horas. Lembrando que a mãe que não é positivada para a COVID-19, ela deve ser orientada também a amamentar seu filho, higienizar a mão, mas essa que não é positivada para a COVID-19, ela não tem a doença, ela pode amamentar usando máscara, apenas máscara de pano, ok? Essas são as nossas referências e o nosso muito obrigada, né? Nós vamos seguir com o nosso curso, nós temos outros módulos e espero que você possa ter gostado, que possa estar realizando cada módulo, ok?